Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante na aula de Geografia, que são os tipos de vegetações do Brasil. A gente já falou sobre o Brasil, que o Brasil é um país muito extenso. Quando a gente usa a palavra extenso, a gente se refere ao tamanho do Brasil. Então é um país muito grande e com uma variação também muito grande de vegetação. Então a gente vai entender primeiro o que é um tipo de vegetação. Olha só, o Brasil possui uma rica diversidade de vegetação. Nele se destacam 9 tipos principais. Isso deve-se à grande extensão territorial e à diversidade climática. Então vamos falar um pouquinho aí sobre essa parte. O que acontece? A vegetação, o que caracteriza a vegetação quando a gente quer dizer vegetação? Então é tudo que eu olho, que são as plantas, as árvores, as flores, a grama. A gente pode ter vários outros tipos de vegetações, que podem ser vegetações, por exemplo, próximas de água. Então é tudo que envolve essa parte. Em uma paisagem, o que se vê geralmente são as vegetações, quando elas estão presentes. Então é importante a gente determinar qual é o tipo de vegetação. Professora, por que é importante entender os tipos de vegetação do Brasil? Primeiro, porque o Brasil tem uma diversidade muito grande de vegetação. O que é diversidade? Vários tipos de vegetações diferentes. E elas têm características próprias. Então a gente vai entender o que determina cada vegetação de cada região e aonde também elas se encontram. Então vamos lá. Olha só, o que é uma paisagem natural? A paisagem natural é um ambiente composto pelos elementos da natureza e que não sofreu intervenção humana, mantendo-se conservadas as suas características típicas. Então, olha só, paisagem natural, ela não teve modificação. Toda paisagem natural, ela depende de vários fatores para evoluir. Por exemplo, se a gente vai plantar hoje lá na nossa casa um pé de maçã, a região de Governador Valadares é muito quente, não é própria para a plantação de maçã, o clima aqui não favorece, a plantação de maçã ela precisa ter uma outra parte, um tipo de terra específico, então aqui não é bom para a plantação de maçã. Por isso que é importante conhecer quais os fatores que favorecem cada vegetação. Então, olha só, o que pode influenciar na formação de uma vegetação? Olha lá, o clima. Professora, quando a gente fala de clima, o que a gente quer falar sobre isso? A gente quer falar se a gente tem um clima muito frio, se a gente tem um clima muito quente. Então, por exemplo, naquela região sempre tem altas temperaturas. Alta temperatura é um clima bem quente. Ou então, um clima bom, um clima tropical, um clima onde geralmente está mediano ali. E a gente também depende, sabe de quê? Do relevo. O que é o relevo? O relevo é como a paisagem se apresenta. Por exemplo, se a gente tem planície, sabe? A planície é quando a gente vê uma grande extensão de terra bem plana, bem reta. Ou então a gente tem algumas montanhas ou planaltos que a gente chama, são elevações. Então não são picos muito grandes, muito definidos, mas não é uma terra toda plana, ela tem ondulações que favorecem outro tipo de vegetação. Então se a gente junta o clima com o relevo, a gente tem tipos diferentes de vegetação. Outra coisa muito importante é o tipo de solo. A gente encontra no Brasil solos, por exemplo, muito arenosos. O que quer dizer um solo arenoso? É um solo que contém muita areia, não é um solo muito rico em nutrientes, não é um solo que favorece, por exemplo, a plantação de uma lavoura ou um campo muito gramado. E a gente tem também, se a gente perceber aí, terrenos que são argilosos, que contém muita argila.
A argila é um terreno muito denso, é um terreno muito instável, que também não favorecem alguns tipos de vegetação, mas outras se adaptam muito bem àquele local. E a gente tem aí também a interação ecológica. Claro que todo aquele ambiente onde aquela vegetação vai acontecer, ela tem uma interação de todas as partes. Então, o que que acontece? A gente tem vários tipos de vegetação e com essa vegetação, várias características próprias daquele lugar. Então, vamos lá. A interação humana, ela é uma das principais diferenciais da vegetação. Quando essa vegetação sofre alteração do homem, ela é transformada. Quando o clima, a gente não pode interferir no clima, a gente pode sim interferir às vezes no relevo, as pessoas às vezes fazem o que a gente chama de terraplanagem para fazer grandes pastos, a gente interfere também no solo. Como que o homem pode interferir no solo? Fazendo a correção daquele solo, se é um solo mais ácido, se é um solo que não é bom para plantação. O homem hoje consegue melhorar o solo para a plantação. Então, o homem também faz interferências na vegetação do Brasil. Outra coisa que interfere muito, e é uma forma assim, de extrema importância falar, é que o homem acaba devastando a própria natureza. O que que isso significa? Por exemplo, o corte de árvores, o uso indevido para campos de pastagem. Isso não é bom para a natureza. A gente precisa esperar e usar o que aquele lugar tem de melhor de recursos, né? Por exemplo, se naquele lugar ali a vegetação rasteira, uma vegetação mais baixa, ela cresce com facilidade, então é um bom lugar para plantar o gado. Agora, se a gente tem uma floresta muito fechada, com árvores muito altas, então ali não é legal. Então as pessoas fazem o quê? Elas desmatam, elas cortam aquela madeira ou para vender ou para fazer daquele lugar uma plantação, e isso é a interação do homem na vegetação, tá bom? Então vamos lá. Quais são os tipos de vegetação do Brasil? Então a gente tem são 9 tipos classificados e a gente vai falar um pouquinho de cada um. Eles se dividem por grupos. Por que por grupos? Porque eles têm características comuns, eles se parecem. Então temos as formações florestais, que são a Mata Atlântica, a Mata de Araucária, a Floresta Amazônica e a Mata de Cocais. É preciso saber esses nomes, professora? É preciso? É sim. É muito importante conhecer o nome de cada uma das vegetações que aparecem no Brasil. Com a aula, vocês vão ver que não tem muita dificuldade. Vocês já ouviram falar sobre algumas delas e que não é tão complicado. O importante é você saber definir o que diferencia uma da outra. Então, a gente tem as formações florestais, o próprio nome já diz, são florestas e com características próprias. A gente tem as formações arbustivas, que são, o próprio nome também já ajuda a identificar, que são as vegetações compostas por arbustos, olha aí, arbustivas, que são a caatinga, olha lá, se você observar a imagem, geralmente as árvores são menores, não tem uma floresta muito grande. E a gente tem o cerrado brasileiro, que é muito grande e tem uma força muito importante na formação vegetal do Brasil. A gente tem também formações complexas, que não são muito bem definidas, que é o Pantanal mato-grossense e os manguezais. Os manguezais também fazem parte da vegetação do Brasil. Então, e um que a gente não pode deixar de falar, são as formações campestres. O que quer dizer uma formação campestre? Olha só, todos o nome já identifica. Formação campestre, de campo, tá vendo? Que deriva da palavra campo. Então, olha lá a imagem, são campos e a gente vai falar como essas vegetações acontecem. E a gente também chama a vegetação de campestre de vegetação herbácea. A gente vai falar por quê.
Então vamos lá. Os 4 grandes grupos: Mata Atlântica, Mata de Araucária, Floresta Amazônica e Mata de Cocais. A gente tem o Cerrado e a Caatinga, o outro grupo Pantanal e os Manguezais e o outro grupo sozinho Campos. Então vamos começar agora com a Caatinga. A Caatinga, olha só, ela é uma exclusividade, ela somente acontece no Brasil. Essa vegetação a gente não vai ver em outra parte do mundo. Por que não, professora? Porque essa vegetação, ela se caracterizou aqui pelo clima, pelo relevo e pelo tipo de solo onde ela aparece. Então, onde ela aparece? Olha lá. Geralmente ela é típica do sertão nordestino. Nós já falamos das regiões do Brasil. O sertão nordestino faz parte da região Nordeste. Não é todo o Nordeste, não. É uma parte da região Nordeste. E é uma região semi-árida. Eu vou usar essas nomenclaturas com vocês porque elas são importantes no entendimento da vegetação. Mas depois vocês vão aprofundar um pouco mais. E olha lá. É um clima, e lá, como é o clima da Caatinga? É um clima seco e quente. Geralmente não chove muito nessa região, ou as chuvas não têm tempos ou períodos definidos, como em outras regiões. Então o que acontece? Se a gente está em um local onde não chove muito, onde tem pouca água e onde o clima é muito quente, a gente pode entender que a vegetação ali não vai ser favorecida, né? Não vai ser porque as plantas não necessitam de muita água, elas necessitam de um clima ameno, que a gente fala, é um clima não tão quente, e então não vai ser uma região muito boa para plantação. Mas existe vida e plantação lá na Caatinga. Qual é a característica dessa vegetação? É uma vegetação de pequeno porte. Vocês podem ver na imagem que a Caatinga, ela apresenta, por exemplo, os cactos. São plantas de raízes mais profundas e são plantas que armazenam a água. Então ela sobrevive muito bem lá na Caatinga. A vegetação de pequeno porte quer dizer, são árvores pequenas ou arbustos pequenos. Você nunca vai ver na Caatinga uma árvore muito grande, muito extensa. E também são chamadas de plantas xerófilas. O que são as plantas xerófilas? São as plantas que se adaptaram a esse clima, a esse relevo e a esse tipo de solo. Elas fizeram uma adaptação. Então elas crescem com esse formato, armazenando água. E vocês podem perceber também nessa imagem que as plantas não ficam muito juntas, elas não são muito próximas, garradas umas nas outras, elas são mais, a gente chama de uma vegetação mais esparsa, mais distante uma da outra. E olha lá, pouca disponibilidade de água, não chove com facilidade, quando chove não tem um período determinado, então elas sobrevivem no que elas têm e elas se adaptam a isso. Então, olha lá, a Caatinga tem um fato muito importante. Ela existe uma presença de rios intermitentes. Ora, quando chove muito, a gente consegue ter aí formações de bacias de água ou rios. E, de repente, com o passar do tempo do ano, partes do ano, quando está muito quente, esses rios se esgotam, eles somem da paisagem completamente. Olha lá, a gente está vendo uma parte com água e uma parte sem água, e isso acontece muito na Caatinga, é característico dessa região. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre os campos. O campo ou campestre ou plantação herbácea, a gente vai falar agora realmente o que a gente vê como campo. Geralmente a gente vê o campo de futebol, ele é uma vegetação campestre. Por quê? A gente vai ver aqui, ó. Também conhecido no Brasil como Pampas Gaúcho. Vocês vão ouvir falar ou já ouviram falar. É uma região, é uma vegetação característica do sul do país. Geralmente a gente encontra esse tipo de vegetação mais no sul. E aí, eles são conhecidos por esse nome também, pradarias. Vocês vão ouvir falar, ou se por acaso vocês ouvirem falar
tipo de vegetação pradaria está se referindo aos campos, tá bom? E, lá, característico da região sul, que a gente já falou. E aí é diferente lá da Caatinga. São áreas muito planas. Vocês podem perceber que quando a gente fala de campo, são áreas bem planas ou com elevações muito pequenas e que favorecem o crescimento de plantas rasteiras, plantas mais baixas. E tem um clima subtropical. A diferença do clima, lembra que eu falei que a diferença entre o clima favorece a um tipo de vegetação e a outro não? Lá, o clima subtropical favorece a vegetação campestre. Então, a gente tem um clima subtropical e nessa região sul nós temos 4 estações bem definidas, diferente da Caatinga. Lá nós temos o inverno e o verão, com temperaturas bem altas no verão e bem baixas no inverno. E as estações intermediárias, outono e primavera, que dão uma ajuda aí para favorecer esse tipo de vegetação. Então, viu como o clima de uma região para o clima de outra região modifica o tipo de vegetação? E o campo também, olha só, ele é caracterizado por plantas herbáceas. São as gramíneas, são as gramas, e que pode aparecer pequenos arbustos. Sempre vocês vão ver vegetações muito baixas, muito rasteiras, que a gente fala. E o que favorece essa região? Por ser vegetação rasteira, uma excelente pastagem. Por isso que nos campos do sul, a pecuária ela é muito desenvolvida, porque a região e a vegetação daquele local favorece esse tipo de criação. Então, a pecuária é muito grande lá no sul. Então, para fechar o campo, vamos lá. A vegetação é formada por gramíneas e pequenos arbustos. Não se esqueçam disso. Hoje a gente vai parar na nossa aula por aqui, que a gente vai continuar a nossa aula sobre vegetações do Brasil logo, logo. E a gente vai falar dos outros tipos. Então, hoje nós falamos um pouco sobre a Caatinga e o campo. Não se esqueçam de rever a aula para gravar os nomes específicos de cada vegetação. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Aguardem já, vamos ter mais uma nova aula sobre vegetações do Brasil. Até a próxima!